Olá, estamos mais uma vez com o podcast Solar Espírita, com os nossos amigos aqui do Solar, né? A Juliana, o Rafael e o Anderson. E como sempre trazendo, né, temas relativos ao espiritismo, mas também ao cotidiano, ao nosso dia a dia, que faz parte da nossa vida, algumas coisas meio místicas assim, né, Juliana? É isso aí. Então, que as pessoas às vezes não sabem o que é, né? Mistificam as coisas, né? E não sabem muito bem, mas a gente, pela ótica espírita, tem uma explicação. Sim. É claro que a gente respeita aqueles que acreditam de uma forma diferente, né? Porque o nosso programa aqui é diverso, realmente, a gente realmente respeita todas as religiões, todas as crenças, né? Que são nossos irmãos de fé, né? Mas o espiritismo, né? Nós nos norteamos aqui pelo espiritismo. Então nós queríamos falar um pouquinho com você sobre um assunto que eu queria que você nos falasse então hoje. Qual é? Promessas e penitências. Vamos lá. Então, eu quis deixar um suspensezinho no ar. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, primeiro assim, a gente está falando sobre esse assunto porque a gente sabe que é recorrente na vida de muitas pessoas, ou prometer algo a Deus, né? Ou então fazer algum tipo de penitência contra si mesmo para buscar uma espécie de purificação, né? Ou, enfim, de melhora pessoal. Então, vamos começar primeiro com as promessas, né? Normalmente, quando você se promete alguma coisa, é em troca de um favor que você espera que Deus te faça, né? E aí eu fico pensando, que tipo de Deus é esse que as pessoas pensam que faz troca com seres humanos por favores que normalmente servem a caprichos? Então, vamos lá. Se eu conseguir tal emprego, eu prometo que eu vou subir a escadaria da cruz de joelho. Que vantagem tem isso, né? E aí, o pior de tudo, se eu não consigo emprego, aí eu não subo. Não. Aí, então, meu negócio contigo está encerrado. Tu não entregou a tua parte, eu não vou fazer a minha. Deus não faz trocas, né? Então, e cada um conforme as suas obras. Não é subir a escadaria da cruz, ou caminhar 25 quilômetros de pé no chão, ou, enfim, tantos outros tipos de promessa que existem, que vai fazer você conquistar alguma coisa. O que vai fazer você conquistar alguma coisa, primeiro é o teu mérito, seja intelectual, seja moral, né? E depois o teu próprio esforço. Então, Deus pode fazer o que por você? Ele pode te inspirar, ele pode, te deixar mais calmo, mas é isso, é esse tipo de auxílio. Ele não vai transformar ou fazer um milagre na tua vida se você caminhar 25 quilômetros. Se você não caminhar 25 quilômetros, depois que já recebeu o bem, aí então Deus vai pensar, será que eu estou precisando de alguém que ande 25 quilômetros? Estou precisando, vou ajudar. Deus não é assim, né? Uma das coisas boas que me atraiu pelo espiritismo é que ele não violenta a consciência de ninguém e não faz chantagem com ninguém. Isso é uma espécie de chantagem, né? Se você não fizer isso, você vai para o inferno ou vai para o céu, etc. Né? Isso é muito importante no espiritismo. Isso sempre me atraiu. Né? O espírito é um livre pensador, como a gente sempre fala, e tem essa liberdade de pensar e não tem esses dogmas que acorrentam a fé a certas atitudes. Né? E também isso se dá, Juliana, no meu ponto de vista, porque o homem, não conhecendo mais do que a si mesmo, ele tem como espelho a si mesmo para nortear a ideia que ele faz de Deus. Foi por isso que Allan Kardec, na primeira questão do Livro dos Espíritos, quando ele perguntou sobre o tema Deus, ele não pessoalizou a pergunta, ele não perguntou quem é Deus, ele perguntou que é Deus, né? Como nós todos sabemos. Sim. Se ele pergunta quem é Deus, ele já está pessoalizando, é uma pessoa. Deus, nem os espíritos conseguem nos dizer o que ele efetivamente é, né? Claro que ele é essa grande energia, uns chamam de pai, é o nosso grande pai, tá? Mas efetivamente, né, nem os espíritos veem a ele, né? Então, não é quem é Deus, que é Deus. E os espíritos responderam, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Ou ao contrário, né, Alain? Inteligência... Causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Uhum. Deram um conceito, obviamente, geral, né? Porque justamente para não pessoalizar. Mas só para ressaltar que nós temos essa tendência de sempre pessoalizar, colocar as medidas de comportamento que nós temos para Deus, quando não é o caso, né? E a mesma coisa com relação às penitências, né? Que normalmente são usadas para ou buscar uma autopurificação ou para buscar uma tentativa de melhora interna, né? Então, vamos lá, nessa época em que se comemora, né, em se vive a quaresma ali entre o carnaval e a Páscoa para os católicos, né? A gente tem
uma incidência muito mais alta das penitências. Então, sejam os jejuns, sejam as abstinências por refrigerante, por chocolate. E, de novo, né? Isso não vai me tornar você melhor como pessoa, né? Não são 40 dias sem tomar Coca-Cola, por exemplo. Desculpa aí, não estão patrocinando, mas é isso mesmo. 40 dias sem tomar Coca-Cola não vai fazer de você um ser humano melhor. Vai fazer de você, talvez, um ser humano mais saudável, mais magro, mas não vai fazer de você um ser humano melhor. O que vai te modificar é essa busca incessante pela reforma íntima. E isso não se consegue com 40 dias sem chocolate. Essas imposições de castigo físico, de penitência física, de abstinência, não transforma ninguém. Porque, naturalmente, depois dos 40 dias, que normalmente acontece esse tipo de coisa, você já volta a ser exatamente quem você era. Um grande bebedor de Coca-Cola ou um grande comedor de chocolate. Isso não te transforma em uma outra pessoa. E, intimamente, também não te busca refletir. Então, o que a gente deixa muito claro é que essa reforma íntima, essa busca por uma melhora interior, ela tem que ser constante e permanente. E não está atrelado a nenhum tipo de castigo físico. O próprio Livro dos Espíritos fala isso em algumas das suas questões, que nenhum tipo de penitência agrada a Deus, né? O que agrada a Deus é, de fato, a tua reforma e o auxílio ao próximo. Só para complementar, falar, o que o Espiritismo nos fala? O que nós estamos, afinal, fazendo aqui no orbe terreno? Para quem estamos aqui? Evolução moral e intelectual, basicamente. E a evolução intelectual vem do burilamento, do aperfeiçoamento comportamental. Então, não guarda nenhuma relação com objeto algum. É um burilamento comportamental. E o comportamento é íntimo, é teu, é individual. Você tem que se melhorar. É algo até abstrato, né? Um comportamento. Uhum. Então, não há relação alguma com nenhum bem material, né? E sim com o teu esforço, tua lapidação moral. É isso que é importante, né? Que o Espiritismo nos fala. Sim. Eu queria complementar, Rafael, você, é exatamente isso. A gente veio aqui e está aqui justamente de forma reparativa também. Né? Nós estamos evoluindo intelectualmente, moralmente e reparando. Exatamente. Né? Nós estamos nos reparando aqui como pessoas e como espíritos. Né? Apesar de que alguns ainda... né, não desejam isso, mas esse é o propósito, esse é o fim. E eu também gostaria de complementar, Juliana, falando o seguinte, as mutilações, né, esse tipo de coisa, sim, isso não leva a nada. E como uma mutilação agradaria a Deus? Como você falou, não é, Rafael? Nós temos um pouco essa visão tacanha de Deus, que é natural, não é uma crítica. Ela é muito natural, porque em face do nosso pequeno progresso moral e intelectual, a gente vê assim. Né? A nossa sociedade é assim. Nós viemos de uma família. Né? Então, nós personificamos Deus. Colocamos ele como um homem. Né? E por muitos e muitos anos, nós aprendemos, alguns que tiveram outras religiões, que era um senhor sentado num trono. Né? Então, realmente, de barba branca, né? Então, realmente é uma visão tacanha. Mas, enfim, fruto ainda da nossa falta de amadurecimento espiritual. Né? Então, sim, não agrada a Deus nenhum tipo de mutilação, nenhum tipo de trabalho dessa forma. Mas eu ainda quero complementar mais uma coisa. A gente também tem que considerar algumas coisas, né? Por exemplo, uma pessoa que fez alguma promessa e tal, não é a promessa, como você falou, em si que vai causar tal efeito, tá? Mas a sua fé. Né? E a gente gosta de usar o exemplo lá de Jesus, né? Quando a mulher toca no manto de Jesus, né? Então não é o ato de tocar no manto de Jesus que curou ela. Ele mesmo diz, né? Quem curou foi tua fé. Então tocar em Jesus era um instrumento que potencializou a fé dela. Em alguns casos, sim, se aquilo serve para te potencializar a fé, ótimo. Assim, quando a pessoa acende uma vela. A vela não vai resolver o problema. Que vai iluminar os seus caminhos. A vela não resolve o problema. Mas se a vela serve para potencializar a fé, para aumentar a fé, e aumentando a fé, aumenta o ânimo, a positividade, o otimismo. Sim. Se aquilo é um instrumento ótimo, sim, não há problema. Não, a gente não está justificando aqui, né, aquilo que você falou que é certo. Não, isso não leva a lugar nenhum. Mas se potencializa a tua fé, vamos tirar aqui as mutilações, né? Quem somos nós para criticar, né? Exatamente. Exatamente. Não precisa. O que eu quis dizer é que não precisa necessariamente de nada disso. Não. Mas é só através desse caminho que eu encontro a potencialização da minha fé, então tudo bem, né? Mas assim,
Deus não vai te atender porque, de fato, você fez uma troca com ele. Agora, a tua fé te movimenta, a tua fé move Sim. montanhas, né? Então, se você precisa da promessa para potencializá-la, tá tudo Sim. certo. E aí também, Juliana, complementando o que você falou, eu posso ficar 30 dias sem tomar refrigerante, né? Ótimo, vai fazer bem para a tua saúde. Mas passou os 30 dias, eu vou tomar um engradado de refrigerante. Então, onde é que está a tua fé? Onde é que está o teu interesse em se melhorar como pessoa? Alan e Juliana, vocês vão deixar o Anderson falar. Agora o Anderson agora pode o Anderson falar. pode Porque até encerrar. agora o coitado do Anderson... vamos deixar ele só Isso que encerrar. é um Não, de debate, coitado né, não tem Anderson? nada. Não, Fizeram uma promessa que eles não iam Anderson deixar eu pode, falar. o Anderson pode encerrar. Tá ali na penitência de não poder falar O nada. compromisso, estamos É. penitenciando você. A gente vê muita promessa relacionada a isso, né? A questões do corpo, mas de moral a gente vê muito pouco. Eu vou ficar 30, 40 dias, agora eu vou olhar para mim mesmo, ver o que eu preciso melhorar. Isso a gente não vê, praticamente. Que seria o mais importante? Porque Deus não quer o nosso sofrimento. É verdade. Deus quer o nosso crescimento moral, intelectual, como foi falado aqui. Então as pessoas, muitas vezes, elas cometem algum tipo de erro e elas pensam que a automutilação ou o sofrimento delas vai ser algo agradável a Deus. Não. Deus quer que a gente o quê? Repare o mal que a gente fez. Então, se a gente fez alguma coisa de errado, faça uma caridade, mas não vai se mutilar. O corpo é necessário. A gente tem que cuidar da mente e do corpo. Os dois têm que estar sadios. Então, ele é o veículo que permite que a gente faça as nossas obras. A nossa evolução depende do corpo. Então, a gente não pode maltratar ele. Então, se a gente tem débitos, e todos nós temos débitos, nós somos seres errantes, estamos aqui para aprender. É natural a gente errar. Mas não vamos fazer a mutilação, vamos fazer uma caridade. Vamos auxiliar alguém, vamos doar o nosso tempo, que isso é muito mais agradável aos olhos de Deus do que eu fazer algo que vai me comprometer. Exatamente. Um exemplo bem simples. Você é pai, tá? O teu filho comete um erro. O que você prefere? Que teu filho vai lá e fique dando chicoteada nas costas? Ou você dizer, filho, aprenda com o erro, vai lá e faz agora certo? Se os pais terrenos agem dessa forma, quanto mais Deus não agirá. Exatamente. Exatamente perfeito o que você falou, Anderson. Pode falar, Juliana. E todo o esforço que que as pessoas empreendem para conseguir ficar 40 dias ali de jejum, sei lá, sem comer algum determinado tipo de alimento, ou a energia despendida para cumprir um tipo de promessa, ela pode ser usada com a mesma intensidade para se reformar. Se tu tem força de vontade para passar 40 dias sem ficar com uma coisa que você gosta muito, quer dizer que você tem disciplina para conseguir melhorar como pessoa. Então use isso a teu favor. Então eu posso jejuar 40 dias, um exemplo, das minhas más inclinações, das minhas más tendências, né? Não fazer mais nada Posso errado. jejuar disso, né? Mas é difícil. Difícil. É difícil evoluir, né? Mas Não é uma boa fácil, promessa. não É uma boa promessa. Mas é por aí. Né? 40 Então, dias de jejum de palavras maldosas, já pensaram? É um bom começo. É. É um bom começo, né? Pessoal, né, estamos encerrando então esse assunto que dá pano para manga para falar, né? É muita coisa, mas muito obrigado pela audiência de todos. Convidamos mais uma vez para que nos curtam, compartilhem o nosso conteúdo, né, para que a gente possa levar o espiritismo adiante. Muito obrigado e até mais. Obrigada. Até mais.